Pois eu disponibilizo lá, só lá no nosso grupo, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço a todos que estão aqui, disponibilizando o seu tempo para a gente aprender. Sempre é bom aprender mais um pouquinho, né? Para estar evoluindo, não só nos negócios, como é nosso objetivo hoje, mas também como pessoas, né? Porque uma coisa leva a outra. Aqui de início, eu vou estar fazendo uma apresentação desse projeto. Como vocês viram lá no grupo, eu estou criando esse projeto, né, que é um projeto piloto aqui na internet, de uma mentoria financeira, onde ela vai mesclar tanto a grupo quanto a individual. Então, para vocês saberem um pouquinho mais, eu não sei se todos têm o meu Instagram, se já entraram no meu Instagram e viram, mas eu vou falar rapidamente para também não tomar muito tempo, só para vocês me conhecerem um pouco, tá? Eu sou gestora financeira de 3 empresas, tá? E há 7 anos, mais ou menos, que eu estou com essas empresas. Comecei com uma e depois foi se transformando em 2 e depois se transformando em 3. E nesse processo, eu estudei muito e apliquei, né, tudo que eu estudei nessas empresas. E aprendi muita coisa, e teve uma evolução muito boa nas minhas empresas. E hoje, o que acontece? Hoje eu acabei, vez ou outra, ajudando vários empresários, tá? Eles me procuram para me poder, como é que você faz isso no seu financeiro? Como é que você usa dessa maneira? Eu estou com dificuldade na precificação, eu estou com dificuldade em achar o meu ponto de equilíbrio. E aí eu fui me descobrindo nessa área, não só de administradora, mas também de mentora, sem querer, né? Foi uma coisa natural. E hoje o meu sonho, né, o meu propósito aqui, tanto dentro do GPS, né, como meu propósito de vida, é criar uma estrutura online onde eu possa levar o conhecimento aos empresários e aos empreendedores. Porque o que eu observei nessa minha caminhada é que a gente começa muito batendo cabeça. Ninguém faz um curso de empreendedorismo antes de abrir o negócio. A gente abre o negócio, começa a fazer as coisas, aí começa a dar cabeçada, começa a ver problemas, e aí que a gente vai correndo atrás do prejuízo e crescendo. Então, a minha ideia é essa, é criar, né, essa mentoria. A princípio, é uma mentoria de grupo e individual, com o objetivo de diminuir as batidas de cabeça, tá? Com o objetivo de fazer com que vocês possam avançar mais e tombar menos. Claro, a gente sempre vai ter alguns percalços no caminho, mas quanto menos ou quanto mais a gente souber pular esses obstáculos ou tirá-los do lugar, botá-los num cantinho, a gente tropeça menos e cai menos. Então, eu vou começar aqui a falar um pouco de como eu estou desenhando esse projeto, e esse projeto ele vai ser desenhado juntamente com vocês, tá? Toda essa estrutura de projeto, ela vai ser construída por nós, no grupo. Mas eu tenho uma estrutura base, né? Uma estrutura base para a gente ir direcionando conforme a necessidade de vocês como empresários, né? No caso, como foi falado lá nos grupos, eu vou estar selecionando, né, 20 empresários para a gente estar construindo isso juntos.
Então, a intenção é que essa mentoria tenha uma duração de 3 meses, tá? Durante 3 meses, eu vou estar acompanhando vocês com vários passos para poder trazer para vocês uma mentalidade e uma prática empreendedora, tá? Para facilitar todo o processo de comunicação entre nós, eu vou criar um grupo onde essas pessoas selecionadas elas vão estar migrando, tá, para esse grupo que seria o grupo oficial da mentoria. E nesse grupo, ele vai servir para quê? Ele vai servir para mim poder estar postando videoaulas. E essas videoaulas, elas são bem práticas, tá? Elas são curtas e práticas, ensinando a usar as ferramentas que eu vou estar apresentando para vocês. E esse grupo vai ser, a princípio, ele vai ser um grupo aberto para que vocês possam estar interagindo, mas ele é mais assim para que a gente coloque ali feedbacks e dúvidas de utilização das ferramentas. O que seria isso? Os feedbacks seriam das aulas, né? Dos vídeos, tudo que vocês... Ah, não, esse vídeo, Mona Lisa, eu achei que ficou... Eu não entendi direito isso, eu não entendi direito aquilo. Essas dúvidas vão ser colocadas nesse grupo. Por quê? O que é a sua dúvida pode ser a dúvida do outro também. Então, aí eu faço uma explicação genérica para todos. E dúvidas em relação à utilização da ferramenta. Ah, eu não estou conseguindo criar uma linha a mais aqui na minha tesouraria. Ah, eu não estou conseguindo incluir um plano de contas. Essas dúvidas genéricas, vocês vão direcionar todas para esse grupo. E as dúvidas mais particulares do negócio em si vai ser tratado no meu privado, tá? Porque assim garante uma privacidade do negócio de vocês. Bom, como é que a gente vai estruturar esse processo? Sessões em grupo. Eu ainda não consegui definir exatamente se a gente vai fazer de 2 a 1 sessão por mês em grupo, tá? O que seriam essas sessões em grupo? Eu vou sentir no decorrer do nosso processo se há necessidade de mais ou menos sessões em grupo. Essas sessões em grupo eu vou passar basicamente a teoria das ferramentas, as ferramentas do financeiro. Então, eu vou explicar como as ferramentas funcionam, eu vou explicar como elas podem ser moldadas aos seus negócios, tá? Porque cada negócio, apesar da ferramenta ser uma só, cada negócio tem uma particularidade. E não existe uma ferramenta que seja que dê para todos os negócios sem nenhum tipo de alteração. Eu sei disso porque lá na minha empresa eu troquei 4 vezes de sistema, justamente querendo achar um sistema que me desse tudo que eu precisava, mas eu não consegui até agora, né? Hoje eu trabalho com sistema e Excel junto por causa disso. Então, essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês são todas em Excel. Não tem problema se você usa sistema. Se você já usa um sistema na sua empresa, aí a gente, nas sessões individuais, eu vou estar sabendo como extrair as informações do seu sistema e jogar na planilha de Excel. Porque, normalmente, a maioria dos sistemas de hoje, eles têm deficiência em te dar informações rápidas, em uma tela, ou com poucos cliques. Normalmente, para você fazer o fluxo de caixa, que eu depois vou estar mostrando para vocês, você precisa entrar em várias telas para pegar uma informação. Então, eu conseguindo extrair informações do sistema e jogando na planilha, vocês vão ter em uma tela só todas as informações necessárias, que é o que eu faço hoje. Hoje, eu uso o sistema na empresa, só que eu extraio as informações dele, jogo na planilha e faço exatamente o que vocês vão estar vendo aqui. As sessões individuais, também, a intenção é que a gente tenha sessões individuais no primeiro mês, que seria agora em junho, e sessões individuais no terceiro mês, que seria o último mês da mentoria. Por que essas sessões individuais? Elas são importantes
para mim poder conhecer a fundo o negócio de vocês, porque para que seja moldado todo o sistema e que seja criado definições de planos de contas, de como executar as coisas, é muito importante conhecimento do negócio. Então, para que eu possa ajudar, eu preciso ter esse conhecimento. Então, as sessões individuais vai ser um bate-papo que a gente vai ter individualmente, eu vou marcar separadamente com antecedência, tudo bonitinho, para que vocês possam me dizer como é que funciona hoje o seu negócio, como hoje você trata do seu financeiro, como hoje as coisas acontecem. E aí, desse ponto de partida, a gente vai começar a ajustar as coisas com o seu perfil, com o perfil do seu negócio, completamente individualizado. Apesar da mentoria ter grupo, ela é individualizada por causa disso. E as videoaulas? Eu vou estar gravando videoaulas curtas, tá? Máximo de 5 minutos, de como utilizar partes da ferramenta, aos poucos. Vou pegar a ferramenta, vou dividir ela em partes e vou criar videoaulas pequenas, ensinando a como incluir ali informações, a como fazer alterações, tudo bem prático, bem fácil. E a intenção é que vocês assistindo a videoaula, vocês vão lá e vão fazer sem problema nenhum. Caso aconteça de não entender, só botar lá no próprio grupo, olha, não entendi isso, não entendi aquilo, que eu refaço uma aula de uma maneira que fique mais claro, para que todos possam estar fazendo e praticando o processo. Porque o que acontece? Essa mentoria, a intenção dela é ser bem prática, é falar e fazer. Falar e fazer. Não é só vocês saberem o que significa um fluxo de caixa ou para que ele serve. Não. É para você saber e para você fazer. E aí, quando você for visualizar o fluxo de caixa, você vai visualizar com as suas próprias informações. Então, você já vai tirar você já vai tirar dali informações importantíssimas para você poder tomar decisões. Então, a intenção é essa, é explicar como funciona, é prática aliada ao conhecimento. E o suporte no WhatsApp que eu falo aqui é esse no meu particular, no meu WhatsApp individual, onde vocês vão chegar ali para tirar dúvidas bem particulares do seu negócio. Nessa jornada toda, o principal é a gente saber onde a gente está. Aonde eu estou hoje? Para quê? Se eu não sei aonde eu estou, eu provavelmente não sei como chegar a algum lugar. Eu vou fazer metas que não condizem com a realidade, porque eu não sei o que hoje eu tenho, como é que eu vou fazer essa criação? Então, eu queria fazer com vocês aqui, se vocês me permitissem, um diagnóstico empresarial. Eu até pedi lá no grupo, não sei se vocês estão com papel e caneta na mão, para que vocês possam começar a pontuar aonde vocês vão se ver nessas perguntas. E no final, vocês vão fazer um somatório e ali vai dizer em que fase vocês se encontram. E a intenção da mentoria é levar você de uma fase para outra. Então, se você está lá na fase inicial, a intenção é você pular de fase. Eu vou estar na fase final. Não, você está na inicial, mas você vai passar da primeira para a segunda, ou da segunda para a terceira. A evolução é igual uma escada, né? Você tem sempre que olhar o próximo degrau. Eu estou nesse degrau, eu vou olhar para o próximo. Então, a intenção desse diagnóstico é você saber em que degrau você está nesse processo, tá? E poder, no processo inteiro da mentoria, ver quantos degraus vocês avançaram. Então, podemos começar? Vocês já estão aí prontos para botar papel e caneta na mão? Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão vendo o que mais parece com o que está acontecendo com vocês. Número 1, a empresa utiliza métodos de análise de informação para formular estratégias? A, não analisa informações.
A B, a empresa analisa informações baseadas em observações, intuição e experiências pessoais. Você toma decisões pela observação das coisas que estão acontecendo em volta, da sua intuição do negócio e das experiências que você viveu nesse negócio. A C, a empresa analisa ambientes internos e externos para apoiar a formulação estratégica. O que é esses ambientes internos e externos? Algumas pessoas conhecem, né, a ferramenta SWOT, que é aquela que você analisa os pontos fracos e fortes internos da sua empresa e os pontos fracos e fortes do mercado. E aí você consegue fazer várias estratégias tendo esse conhecimento. A D, a empresa analisa todos os fatores que interferem na sua estratégia. O que seria todos esses fatores? Seria a análise interna e externa, o mercado, como anda o mercado, como estão os concorrentes e as suas análises financeiras. Aí você marca aí qual que você achou que se afiniza mais com o seu negócio, A, B ou C. Posso passar? 2. A empresa possui diretrizes estratégicas bem definidos e disseminadas por toda a empresa. As estratégias da sua empresa, todos sabem, porque às vezes acontece da estratégia estar só na cabeça de um, e o outro não faz ideia que aquilo era uma estratégia da empresa. A empresa não possui negócio definido ou compreendido por todos. B, nem todas as diretrizes são definidas. A empresa sabe seu público-alvo, mas ela não tem definido a sua visão, missão, valores, a sua cultura, ou vice-versa. Porque o degrau de cima, vamos dizer assim, a gente tem que ter isso tudo definido, saber qual é o nosso público-alvo, saber a visão da nossa empresa, a missão, valores e a cultura. Pode parecer, às vezes, até bobeira, mas não é, e eu tenho experiência própria em relação à modificação da minha empresa quando a gente colocou lá a nossa visão, nossos valores, a nossa cultura, nosso público-alvo bem claro para todos os colaboradores. C, a empresa ainda não tem clareza sobre o seu diferencial de valor no mercado. D, a empresa possui diretrizes bem definidas, as quais são de conhecimento de todos os níveis. Público-alvo, missão, valores, tudo isso é bem definido para todos. Aí vocês marquem aí se é A, B, C ou D. Vou passar. A empresa realiza gestão de fluxo de caixa. A empresa não possui controle do seu saldo bancário. A empresa controla seu contas a pagar e o a receber e o faturamento, mas não executa a conciliação bancária. Aí eu vou dar uma observação. Quem utiliza o caderninho para fazer qualquer anotação, ou de contas a pagar ou de contas a receber, vamos dizer que é um tipo de controle, mas é um controle muito, muito falho, porque você não consegue tomar decisões por nada que está escrito no caderninho. Então, ele é um controle é quase controle zero. Ele só é válido porque você começa a trabalhar em você o comportamento de registrar tudo. C, a empresa executa um fluxo de caixa e conciliação bancária regularmente. A empresa possui o fluxo de caixa capaz de calcular indicadores financeiros com projeções futuras e faz conciliação bancária regularmente. Vou passar. A empresa possui planejamento e controle orçamentário. A empresa não possui qualquer planejamento ou controle orçamentário. A empresa planeja o orçamento do início do ano e não revisa esse planejamento ao longo do ano. Você até faz o planejamento, mas não revisa e nem acompanha. C, a empresa planeja o orçamento e segue ao longo do ano, controlando e revisando. A empresa, além de seguir o orçamento ao longo do ano, usa meios de reduzir os gastos e
dos custos da empresa. Você, além de acompanhar, você ainda fica de olho em o que pode ser reduzido em relação a custo. Vamos lá. A sua empresa possui uma separação entre o que é da empresa e o que é do proprietário ou sócio? A. As finanças da empresa e do proprietário são uma só. Mistura tudo. B. Existe uma separação básica, mas as regras não são bem claras. C. Existem regras de separação, mas você ainda paga lá aquele boletinho na conta da empresa, ainda paga o plano de saúde na conta da empresa, ainda paga algumas continhas na conta da empresa. Isso daqui depois a gente vai falar mais lá para frente, o grande risco que vocês correm quando vocês fazem essa mistura de pagar a conta pessoal na conta da empresa. Ou o inverso também, de não ter uma conta PF, PJ, e usar a conta PF para pagar as coisas da empresa. Isso dá um problema muito sério. D. Finanças separadas. A prolabore estipulado, divisão controlada de lucros e conta bancária, PF, PJ, distintas. Isso quer dizer o quê? Que o prolabore da empresa, seu, é depositado na sua conta. Que a divisão de lucros sai da empresa para a sua conta. E nada seu é pago na empresa. 6. A empresa possui investimentos financeiros e capital de reserva. A empresa não possui reserva e antecipa recebíveis para dar conta de cumprir com as suas obrigações. O antecipar recebíveis é quando você paga uma taxa para o banco para ele antecipar boleto ou antecipar do cartão, seja lá qualquer antecipação de recebíveis, você paga a tarifa por isso. Então, aqui, se você não tem reserva e ainda precisa antecipar recebíveis, você marca A. B. A empresa não possui reservas ou qualquer investimento financeiro, mas não precisa antecipar recebíveis. Ela se mantém com o dinheiro da conta. Marca B. C. A empresa possui reserva em caixa, mas ela não aplica. Tá? Ela tem uma reserva em caixa, mas como gira muito, não dá para aplicar. D. A empresa possui reservas aplicadas com valores superiores a 6 meses de custos fixos. Vocês vão ver isso depois, lá mais para frente, quando a gente falar de capital de giro, e vocês aprenderem a fazer o cálculo de quanto de capital de giro a empresa de vocês precisa. Então, no mínimo, uma empresa precisa de 6 meses de capital de giro investido, tá? E investido não é no caixa da empresa parado, não. Ele lá investido para qualquer emergência, qualquer problema, você tem ali como se manter. A gente viu muito problema na pandemia em relação a isso. Eu tive muitos feedbacks de empresários grandes, empresas grandes, do mesmo perfil que a minha, que faliram. Tiveram que vender coisas da empresa para poder pagar dívidas, por quê? Não tinha reserva financeira. Aconteceu um imprevisto, não tinha-se como manter os custos fixos, e aí trouxe um transtorno danado. Por isso, o capital de giro ele é tão importante. Vamos lá. 7. A empresa compreende todos os custos envolvidos no negócio? A empresa não se preocupa com seus custos, apenas com o resultado no final do mês. A empresa conhece o custo total por mês, mas não classifica ou analisa a procedência deles. A gente vai aprender que custos são separados, existem vários custos. Não é custos ou despesas, como as pessoas falam, né? Existem custos, existem despesas fixas, despesas variáveis, despesas de vários tipos, e isso a gente vai ver também no decorrer da mentoria. A empresa faz rateio de seus custos, mas não possui um processo de análise dos mesmos. Ela pega os custos, rateia pelos preços, mas não tem análise nenhuma.
D. A empresa possui um sistema sólido e claro de classificação de contas e análise de rateios de custos. Essa classificação de contas a gente vai aprender que é o plano de contas, que é uma ferramenta importantíssima. Então, aí vocês já marcaram, vamos pular para a oitava. A empresa está presente na internet? A empresa não está presente na internet. A empresa possui até um domínio, mas não está atualizado. A empresa possui um website, está nas mídias sociais e utiliza ela como meio de comunicação. A empresa possui um website, está atualizado, ele está na mídia, ele tem e-mail marketing, ele tem blog, ele está atualizado com a internet. Aí vocês marquem aí qual a opção que mais é próxima da realidade de vocês. A empresa monitora a satisfação dos clientes? A empresa não realiza quaisquer ação para monitorar a satisfação dos seus clientes. A empresa recebe reclamação de maneira informal e não registra. Há um chat para entrar em contato com os clientes e responder as dúvidas. Há um chat de pesquisa de satisfação, registro de reclamação via ticket online e busca de melhorias. Vocês coloquem o que se aproxima mais. Mais uma, já está acabando. A empresa compreende seus processos de negócio e os registra? A empresa não tem padrão de execução, isto é, não existe processo. Cada dia faz de um jeito. Há processos mapeados e manuseados, mas não se verifica se são cumpridos corretamente. Você tem até o processo, você até tem uma maneira de fazer, ou ensina um funcionário para que ele faça daquela maneira, mas por qualquer motivo que seja, você muda o processo não, dessa maneira vai ser mais rápido. Então, hoje eu estou cansada, eu vou fazer assim que é mais rápido. Então, você tem os processos, mas nem sempre eles são cumpridos. C. Há controle do cumprimento de qualidade dos processos via indicadores e auditoria. Então, você tem processos, você passa esses processos para os seus colaboradores e você gerencia esses processos. Todos fazem da maneira correta. Você tem até o livro, né, que é o manual de cada setor. Tudo certinho. D. Controla o cumprimento da qualidade, buscando melhoria e redução de tempo e custo, porque uma das coisas também que gera muito custo é ser trabalhos que poderiam ser feitos em menos tempo e levam muito tempo para ser feito. É uma grande redução de custo isso. Vamos lá. A empresa tem controle sobre o estoque. No caso, isso é mais para empresas de comércio, né? Indústria, que tem estoque. A empresa não controla o estoque. A empresa possui um inventário. A empresa possui um inventário realizado e atualiza esse inventário anualmente. C. A empresa possui um inventário e atualiza ele periodicamente. D. A empresa possui inventário atualizado com ponto de recompra para cada item. Além de atualizar sempre o seu estoque, você tem como saber quando a mercadoria está acabando antes dela acabar. A empresa 12. A empresa gerencia suas compras. A empresa não gerencia suas compras. Você compra, acabou, compra agora. B. A empresa gerencia suas compras apenas por cotação de preço com diferentes fornecedores. Isto é, você liga para um fornecedor, pega um valor, liga para outro, pega o valor, liga para outro, pega o valor e toma a tua decisão de quem vai comprar. C. A empresa gerencia suas compras por cotação de preço e forma de pagamento. D. A empresa gerencia as compras com base na avaliação de preço, da forma de pagamento, prazo de entrega e mais importante, principalmente para quem tem produto, analisa a tributação do produto. Essa parte é de suma importância e muito dinheiro vai pelo ralo se você não prestar atenção qual a tributação do produto que você está comprando e qual a tributação desse mesmo produto na hora de você vender. Bom, vamos fazer aqui a continha para a gente ver o diagnóstico, aí vocês vão somar. O A vale 0.
o B vale 2, o C vale 3 e o D vale 4. Aí vocês somem. E veja em que nível a empresa se encontra hoje em relação a uma gestão financeira de processos. Acabaram? Já conseguiram? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre tudo que a gente falou aqui nesse diagnóstico? Alguém quer falar alguma coisa? É só levantar a mãozinha e abrir o microfone. Oi, Rosilene, pode falar. Abre o microfone. Olá, boa noite para todos. Boa noite. Eu só queria dizer para você que eu tô bege. Eu sabia que a gente não estava legal, mas tá pior do que eu imaginava. Não, não é isso não. Vai tudo melhorar. É fase só, é só a fase. Alguém mais quer falar? Pode abrir o microfone. O meu deu 23. É o que eu esperava que desse essa resposta. Por isso que eu estou aqui. Isso aí, isso aí. Vamos mudar isso. Vamos subir do 23 para o 36. Sim, Mona Lisa, o meu também, eu tô com 16 pontos só, mas eu tô muito no início, né? E eu entendo tudo que você falou, mas eu preciso tomar várias atitudes para poder manter a minha empresa. Sim, então, ótimo. Depois a gente, né, no decorrer do processo, quando a gente tiver a nossa sessão individual, a gente vai poder organizar junto para que você alavanque o seu sucesso aí na empresa, porque é possível, tá? Alguém mais quer falar? Mona Lisa, o meu Oi. deu 19, mas assim, algumas coisas que você falou aqui nunca nem passou pela minha cabeça. Pode dar só um exemplo? Eu não consigo te dar exemplo porque eu só anotei A, B, C, D, então Ah, tá. Mas, Não, por ok. exemplo, a empresa não possuir reserva e pagar e antecipar os recebíveis, eu tomo uma paulada nisso, porque eu passo tudo no cartão de crédito, né? Então, por eu não ter o caixa, eu não tenho como antecipar. Então, por exemplo, hoje em dia eu parcelo em 18 vezes. 18 vezes no cartão, a empresa do cartão de crédito leva 16%. Sim, é altíssimo. É o que eu pago para um representante de comissão. É altíssimo mesmo. Por isso que a intenção é ajustar de uma maneira que não precise antecipar mais. É tudo um processo, como eu falei. Se hoje antecipa, você vai talvez terminar a mentoria não precisando mais antecipar, mas ainda não vai ter o caixa reserva, mas é tudo um processo, vai continuar fazendo até quando eu assumi a empresa, a Fortespan, ela é uma das coisas importantes também para falar em relação até a maioria dos empresários tem uma mentalidade muito fechada no faturamento. Né? A empresa só está boa se ela está faturando muito. Isso é um engano. O faturamento, claro, ele é hiper importante. Ele é o coração, ele é que bombeia. Mas só ele não traz lucro, tá? Por quê? Vou te dar vou dar para vocês o meu próprio exemplo. Quando eu assumi a empresa, ela faturava há 6 anos atrás, mais ou menos, R$ 1.200.000, na média. Mas ela antecipava os recebíveis. Ela não tinha capital de giro, ela não tinha nada. Ela, mesmo faturando 1.200.000,
todos os dias eram-se pedido para o banco para antecipar. E aí pagava essas taxas altas e virava uma bola de neve. Hoje, o faturamento é o mesmo. A empresa hoje fatura de 1.100.000 a 1.200.000, mas hoje ela tem um capital de giro de 4 meses de reserva e tem um fundo do caixa na própria conta para pagar. Então, às vezes a gente fala assim, a empresa não cresceu porque não aumentou o faturamento. É errado. Ela não aumentou o faturamento porque quando você coloca, às vezes, algumas regras e começa a ajustar as coisas, você vai descobrindo quem é realmente seu público. E, às vezes, no meu caso, o público do passado era um público que devia muito, era um público muito inadimplente. Então, foi feita uma limpeza e hoje o nosso público mudou. Hoje a nossa inadimplência ela é menos de 1%, enquanto lá atrás a nossa inadimplência ultrapassava os 6%. Então, assim, o crescimento nem sempre vai ser visto exatamente no faturamento, até porque a minha missão nessa mentoria não é aumentar faturamento. Porque muitas pessoas eu vejo, muitos mentores até financeiros, eles focam muito no faturamento, porque o faturamento chama atenção, né? Quem não quer aumentar o faturamento? Então, chama muita atenção. Só que não, isso não é a solução. Se você faturar muito errado, você perde dinheiro. Quando você está andando errado, é melhor até faturar menos, porque você perde menos. Era o que estava acontecendo lá atrás. Eu faturava muito, mas estava completamente errado, precificação errada, descontrole nos processos, tinha muita desvio de dinheiro, porque não tinha controle nos processos. Então, isso tudo o dinheiro escoava. Então, aqui, eu creio que, assim, a minha missão aqui com vocês, deixar isso até claro para não ter perspectivas diferentes, não é aumentar faturamento, é aumentar o seu lucro. É lá o final da linha. Tá? Se você fatura hoje 200, 300 mil e não lucra, você pode continuar faturando os 200, 300, mas você vai ter lucro. A minha missão é essa, é mostrar lucro no final da linha. Então, alguém quer falar mais alguma coisa ou eu posso continuar? Oi, eu quero falar. Mona Lisa, tá me ouvindo? Todo assim, pode falar. Então, o meu também deu 23, igual do colega aí. E eu tenho um pouquinho mais de 1 ano de empresa e formalizei há pouco tempo, né? Porque eu tava vendo se realmente ia ser isso mesmo que eu ia fazer. E, inclusive, quando eu formalizei foi quando começou a surgir a preocupação de imposto para pagar, de regularizar toda a parte financeira para não cair nessa confusão toda de depois estar uma bagunça danada e não conseguir resolver, né? E o que você falou agora sobre não estar focado em faturamento e sim no lucro foi muito importante também de saber para a gente poder alinhar bem o que vai ser resolvido aqui na mentoria, né? Sim, é o meu lema, até o meu lema lá na empresa, na minha empresa, porque assim, os meus sócios todos vieram de vendas, né? Eles são vendedores. Vendedor quer saber de faturamento. É a missão deles. Então, para mim transformar a mentalidade deles foi um custo, mas hoje eles já estão melhorzinhos. Tem ainda que dar umas ajustadas, porque acho que está no sangue do vendedor focar em faturamento, mas eles já mudaram muito e com os resultados que a gente tem, eles viram que realmente o que eu falava era certo, porque eu não provei o que eu falava só na teoria, eu provei na prática. Hoje eles veem, então eles respeitam esse processo porque eles viram na prática que realmente isso funciona. Então eu vou continuar aqui, vamos lá. Eu fiz aqui uma previsão, tá, de conteúdo. Eu não sei se a gente vai conseguir dar isso em 3 meses, depende muito de como a gente vai caminhar, se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento. Mas olha só, aqui não é uma corrida de 100 metros, tá? Aqui é uma maratona.
O financeiro é uma maratona. Não interessa passar as coisas correndo. Não interessa querer que vocês aprendam rápido. O que me interessa é que vocês aprendam o processo, internalize esse processo para que vocês utilizem todos os dias. Porque no financeiro, a constância é fato primordial. Se você faz hoje e amanhã não faz, e depois faz, e fica 2, 3 dias sem fazer, não vai dar certo. Não vai dar certo. O financeiro ele tem que ser focado no diário. Tem que ser feito diariamente. É como escovar o dente, é como tomar banho. Com o decorrer de vocês estarem fazendo todos os dias, fica tão comum, fica tão natural que vocês nem percebem que estão fazendo. Já fica natural. No início, talvez sinta algum desconforto de ser obrigado a fazer certas coisas, mas depois fica natural. Então, vamos lá. Eu dividi em 6 fases, tá? Essa mentoria. A primeira é o diagnósticos e objetivos. A gente já está fazendo aqui a apresentação, tá? Dessa mentoria. Como eu falei, os que forem selecionados, eu vou estar marcando uma entrevista individual. Nessa entrevista individual é onde a gente vai bater papo com mais intimidade, conversar sobre o negócio de vocês, saber o que está acontecendo, fazer por escrito uma meta, fazer um processo por escrito personalizado para o seu negócio. Nós vamos fazer essas análises financeiras que está aqui, é a análise do hoje, tá? A gente vai analisar hoje todo o seu processo, o que você faz e o que você tem para a gente poder fazer essa transformação. E aí definir os objetivos do negócio, tá? E vamos começar a organizar a casa, tá? No início, a primeira coisa que a gente vai aprender nessa organização da casa é separar as contas. Quase, eu posso dizer que é impossível, tá? É impossível a gente ter um controle financeiro competente se você mistura as contas com a empresa. É impossível. E detalhe, isso dá problema na hora de você fazer imposto de renda e dá muito problema. Você ter um dinheiro na tua conta que não condiz com o que você recebe ou a empresa ter pagamentos que não condiz com o que ela fatura, isso dá um problema danado, tá? Na Receita Federal. Não é só para organização financeira, é para proteção da empresa. Por isso conta PF e conta PJ, cada um na sua. E eu vou focar muito nisso nesse início, porque não vai ter como a gente... Quem não fizer isso, não vai ter como prosseguir com clareza. Vai estar sempre se enganando. E não é o nosso objetivo aqui se enganar. O nosso objetivo é ter clareza do nosso financeiro. Estruturando o financeiro. Na segunda etapa, a gente vai começar a entender os conteúdos básicos, para ninguém se assustar. Só vamos ali aos poucos, treinando muito, e só depois de bem treinado uma coisa que a gente passa para outra. Então, o primeiro vai ser o fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa, ele é uma ferramenta que é imprescindível. Não tem como não ter um fluxo de caixa para organizar um financeiro. Só que o fluxo de caixa que eu vou apresentar para vocês, ele não é um fluxo de caixa habitual. Talvez se vocês mostrarem ele para alguma pessoa, ele vai dizer assim, mas isso aqui não é um fluxo de caixa. Por que ele não é como o habitual? Porque no decorrer dos meus estudos e da minha prática, eu peguei o que tem de melhor num fluxo de caixa e num DRE contábil. Juntei, tirei um pouquinho de um, tirei um pouquinho do outro, juntei os dois e fiz. E para mim, tá? Eu consegui chegar ali numa estrutura que, em uma única página, eu consigo tomar decisões. Eu não preciso olhar muita coisa, é só olhar para aquele fluxo de caixa, ou DRE operacional, como eu costumo chamar, porque quando eu falo que é fluxo de caixa, a pessoa olha assim, tá, mas isso aqui não é um fluxo de caixa. Então, aí eu falo DRE operacional para evitar isso, que aí a pessoa não sabe o que é e aí também não reclama. Então, lá você vai ter o controle de tudo. Você vai botar o controle das suas despesas, o controle das suas receitas e saber os seus custos. E aonde você vai aprender a definir o que é custo
e o que é despesa, que são coisas completamente diferentes. Orientações sobre organizar as finanças da empresa, incluindo a criação de um plano de contas. O plano de contas, ele é irmão gêmeo do fluxo de caixa e do DRE financeiro, do DRE operacional. Porque sem ele, você não consegue fazer essa separação de despesa, custo, receita, você não consegue. Então, a gente vai estar criando junto com o perfil do seu negócio, o plano de contas ideal para o seu negócio, tá? E aí a gente vai entrar em definições de indicadores, eu vou começar a falar para vocês sobre margem de contribuição, sobre custos fixos, sobre despesas fixas, sobre os custos variáveis. A gente vai entrar um pouco nisso para começar a entender esse DRE operacional, começar a aprender a ler esse DRE operacional. E aí ele já vai estar com as informações de vocês. Aí é muito mais gratificante para vocês, na hora de aprender essa análise, fazer a análise com o próprio número, do que eu chegar aqui com um número aleatório e ensinar para vocês a verem. Aí depois, quando vocês chegarem no de vocês não vão entender. Então, por isso que o fluxo de caixa vem primeiro, vocês têm que preencher esse fluxo de caixa todos os dias, para quando a gente chegar na definição dos indicadores, você ter uma visão do seu negócio, e não do negócio aleatório de outra pessoa. Introdução do planejamento financeiro a curto e longo prazo. Nesse próprio DRE, que vocês vão depois estar vendo, ele tem ali as previsões. A aba das previsões é onde você vai fazer os seus planejamentos a curto e a longo prazo. Você vai ter ali ideia, porque assim, o DRE contábil, ele só coloca ali o que vai acontecer e não o que aconteceu. Então, aí eu reduzi ele e transformei na previsão, que você vai estar olhando o que vai acontecer, não é o que exatamente... não é o que aconteceu, é o que vai. Você fez uma venda hoje, exemplo. Vou até pegar um exemplo dessa venda de cartão. Eu fiz uma venda hoje, parcelou em 10 vezes. Só que aí eu não vou antecipar recebíveis, porque eu não preciso, porque eu já tenho lá meu capital de giro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vendi, vamos supor, 10 mil parcelado em 10. E aí eu vou jogar naquela minha previsão 1.000 no mês, 1.000 no outro, vou colocando, e aí eu vou saber o que eu tenho para receber lá na frente. Ou o que eu tenho que gastar. Eu vou pegar uma conta de luz, por mais que ela não seja o mesmo valor, mas eu vou botar ali uma média e vou jogar ela todos os meses para frente. E todas as contas fixas, tudo que tem, que você sabe que vai pagar ou vai receber a longo prazo, entra no previsível. E aí você consegue fazer um planejamento. Você consegue ver um mês que você vai receber menos ou que você vai gastar mais. Você pode criar uma promoção, você pode criar um planejamento no comercial para naquele mês receber mais. E tá aí a mágica do controle financeiro. Você consegue antecipar os problemas. Você consegue antecipá-los e resolver antes que o problema venha. Essa é a mágica, sou sincera, é a parte do financeiro que eu mais gosto de fazer. É a parte dessas análises, porque você consegue prever problemas no futuro, consegue prever se você pode fazer um investimento no futuro. Eu preciso comprar uma máquina. Eu não vou comprar uma máquina só porque eu estou precisando, sem saber se eu posso comprar uma máquina. Então, eu vou lá na minha previsão e vou ver se eu posso comprar a máquina. E como comprar? Eu posso comprá-la em 10, eu posso comprá-la em 5 vezes, ou eu posso comprá-la à vista. E o planejamento financeiro vai dar isso para vocês. Bom, aí a gente vem para o desenvolvimento da mentalidade empreendedora. Aí você me diz, mas o que tem a ver, Mona Lisa? O financeiro com a mentalidade empreendedora? Tudo a ver, porque se você não mudar a sua mentalidade, você não mantém a constância no financeiro. Se você não mudar a mentalidade de que a empresa é um corpo vivo fora de você, você acaba, qual é a palavra que eu posso usar? Você acaba minando a empresa. Você tem que ver a empresa como uma pessoa à parte de você, e não como se ela pertencesse a você. Quando a gente tem a visão de que a empresa é minha, eu faço o que quero.
Só que nessa que eu faço o que quero, a minha empresa vai à falência. Ela é um corpo vivo que tem as suas próprias obrigações, tem os seus próprios, da própria vida, e você alimenta aquela vida porque é dela que você tira o seu sustento. Se você minar a empresa, o seu sustento acaba. Então, muitas das vezes, a prioridade é da empresa. Nós tivemos um exemplo claro, até mesmo na pandemia, onde eu cortei na carne de todos os sócios o Prolabore. Diminuí o Prolabore em 40%. Por quê? Mais vale você se dar um bolo na tua vida e se arrumar do que a empresa falir. Porque se a empresa falir, você acabou. Então, tem que tomar esse cuidado e tem que ter essa mentalidade. E a gente vai conversar sobre isso nesse módulo de mentalidade empreendedora com mais detalhes. Vamos lá. No quarto módulo aqui, a gente vai desvendar o ciclo do financeiro. O que seria a gente ver o que é o ciclo do financeiro? O ciclo do financeiro é você compra, e na compra existem vários processos na compra, ele entra no estoque, existem vários processos no estoque, e você vende. E existem vários processos para vender. Então, esse processo que parece simples, tem várias nuances que tem que ser prestado atenção para que a compra seja bem feita, para que o estoque esteja bem saudável e para que a venda saia saudável. Porque se você já compra errado, você já não faz uma venda saudável. Se você compra certo, mas você tem um estoque onde tem produtos vencidos, produtos que se estragam, que rasgam, produtos que não precisam estar lá, você não tem uma venda saudável. E, consequentemente, não tem um financeiro saudável. Então, nesse módulo, a gente vai aprender a calcular o capital de giro da empresa. O capital de giro tem a ver com esse processo. A gente vai aprender a precificar com lucro. E não precificar para comprar, para vender o almoço para comprar a janta. Precificar com lucro, onde esse preço tem que pagar o funcionamento da sua empresa. E tem que te dar lucro. Então, vocês vão aprender essa precificação lucrativa, vocês vão aprender a tomar decisões inteligentes na hora da compra. É onde a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre tributação. Eu não sou especialista em tributação, mas eu estudei muito sobre tributação porque eu tive problemas muito sérios com o contador referente à tributação. E eu sou o tipo da pessoa que, assim, eu vou para dentro para estudar. Não está dando certo, eu vou para dentro. Então, eu estudei muito sobre tributação, e hoje eu digo que a gente tem um cuidado tributário muito grande, reduziu muito a minha carga tributária com esses cuidados, porque eu estava jogando dinheiro no lixo, porque... Não vamos entrar nessa parte de governo, estava jogando dinheiro no lixo. Então, vocês vão ter uma noção, tá? Eu estou até pensando, cheguei a conversar, mas não tem nada certo com o tributarista da minha empresa, até para a gente, se ele podia fazer um trabalho junto com a gente quando chegar nessa fase. Mas não sei se vai acontecer, mas seria muito interessante. Que aí ele é especialista, por mais que eu fale com vocês, sempre um especialista é bom, né? Então, as noções básicas sobre tributação, tanto da compra quanto da venda, que são duas tributações que a gente paga, né? A gente tem tributação que vem na compra e a gente tem tributação na hora da venda. Bom, superando os desafios e a implantação das mudanças. Nesse processo vai haver muitos desafios, porque vocês têm um processo hoje instalado na empresa de vocês. Quando a gente vai mudar, gente, tudo quica. As coisas, é cliente reclamando, é vendedor reclamando, é funcionário reclamando. Mas não era assim. Não era desse jeito, sempre funcionou do outro. Olha, é muito complicado. Então, a gente vai trabalhar essas dificuldades, conversar sobre isso, porque elas vão acontecer e a gente tem que ter pulso firme.
para poder manter e não se deixar levar nem pelo coração e nem pelo achismo. Quando eu falo nem pelo coração, porque assim, não é que vocês vão ser frios, né? Mas quem está no financeiro tem que olhar números. Tem que olhar números. Se pode, a gente faz até algumas exceções, mas se não pode, não tem exceção. Quem manda são os números. Mas ninguém, o patrão do financeiro é os números, e ele vai ser o patrão de vocês, como é o meu. O meu patrão é os números. Então, a gente vai estar conversando sobre isso, vou estar ajudando a vocês a fazer essa implementação dessas mudanças, porque eu passei por isso tudo nesse meu processo da minha empresa. Tem muita coisa ainda que tem que fazer? Tem, porque a gente não tem que parar nunca. Sempre tem melhoria, sempre. Mas, olha, foi uma modificação enorme, tá? Quando a gente instala processos, quando a gente instala cultura na empresa, principalmente para quem tem funcionário, quando a gente instala uma cultura, é muito importante, porque a visão dos outros para com a empresa muda completamente. Muda completamente. E aí a gente tem aqui, né, a finalização, aonde eu vou estar fazendo novamente aquelas sessões individuais para saber como foi para vocês, os resultados que vocês tiveram nesse processo, é aonde eu vou pedir para vocês estarem sempre dando feedback. Tem os feedbacks do processo, que é onde vocês vão dizer o que pode melhorar, o que entendeu, o que não entendeu, e tem o feedback dos seus resultados, que vocês vão estar trazendo para mim, porque isso é que vai alimentar essa minha jornada, que vai trazer para mim tanto melhorias, né, quanto confiança no processo. E vamos lá. Gente, é isso por hoje. Eu queria pedir que vocês preenchessem aquele formulário. Poucas pessoas haviam preenchido até a última hora que eu vi. Por que eu preciso daquele formulário? Porque eu preciso selecionar empreendedores ou empresários que tenham o perfil da mentoria. Que, como vocês viram, a mentoria vai ser toda prática. Ensina, faz, ensina, faz. Então, assim, algumas pessoas chegaram e conversaram comigo, mas eu não tenho um negócio ainda, eu quero abrir. Nesse momento, essa mentoria não serviria, nesse momento, porque a pessoa não vai ter números para trabalhar. Ela não vai ter como praticar. Então, aí vai acabar que ela vai ficar desestimulada. Vai ver as outras pessoas preenchendo, fazendo, e ela não tem. Então, eu não acho que seria legal nesse momento. Eu até falei com algumas pessoas que eu vou até estar pensando em como fazer alguma coisa à parte menorzinha, só para ajudar nessa jornada de abrir um negócio e já abrir certo, porque é muito importante, muito dos conhecimentos que eu passei para vocês aqui, vocês terem antes de abrir, né? A parte tributária é importantíssimo antes de abrir. E várias outras noções aqui é importante ter antes de abrir. Só que, assim, para essa mentoria em si, não se encaixa muito quem não tem ainda um negócio. Então, aquele formulário tanto vai me mostrar quem tem um negócio, né? Quanto qual é o negócio, para que eu possa organizar a mentoria voltada para serviço e para produtos, né? Eu vi que tem muita gente lá de produto, mas tem gente de serviço, então, assim, eu tenho que saber mais ou menos quantos são produtos, quantos são serviços, para me poder organizar de uma maneira que fique bom para todo mundo, porque quando chega na parte de precificação, é bem diferente. No fluxo de caixa, não. Nas análises financeiras, não. Mas na parte da precificação e no giro, é um pouco diferente, tem uma outra estrutura, e aí eu vou ter que estar separando, quando chegar naquela parte, separando, né, as pessoas para explicações, para que um de serviço não fique numa reunião onde eu vou falar só de produto, ou o que é o produto não fique numa reunião só que eu vou falar de serviço. Então, eu preciso que as pessoas preencham aquele formulário para que eu possa selecionar e começar a migrar quem for selecionado para o outro grupo. E aí sim eu vou entrar em contato com cada um já para marcar a primeira sessão individual.
para que quando eu venha com a aula em grupo ensinando a planilha, porque eu vou passar para vocês duas planilhas, né, em relação a fluxo de caixa, tá? Um fluxo de caixa empresarial e um fluxo de caixa pessoal. Vocês vão separar as contas e vão ter noção de quanto vocês gastam no seu pessoal e quanto vocês gastam na empresa. E com essa separação e com essa visão, a gente vai começar a calcular o Prolabore, tá? Calcular o Prolabore que você tem que receber. A gente vai ter que fazer esse balanço, né, de quanto você precisa e de quanto a empresa pode te dar, né? Quanto a empresa pode te pagar, e aí criar o Prolabore e criar metas de distribuição de lucro. Essa é a primeira etapa para a gente organizar essa parte. Então, eu peço que vocês preencham lá para a gente começar. Eu estou querendo começar já desde do dia 1º de junho, porque a gente tem aí 3 meses, eu quero muito esses feedbacks positivos, porque vai ser a minha meta, né, do meu trimestre. Eu até agora vi a Damiana, até que eu pensei que você tinha saído, por isso que eu não te chamei, Damiana. Você pode dar um feedback da planilha que você está usando, a planilha lá desde aquela outra reunião, né? Você pode dar um feedback para todo mundo entender um pouquinho? Posso? Boa noite. A minha eu vou finalizar amanhã já, né, o preenchimento, porque eu tô fazendo desde o comecinho de maio, e tirei dúvidas já, né, com você, foi muito bom, porque foi rápido, foi bem prática. Gente, ela ensina mesmo, é muito prática mesmo, ela ensina onde você tem que fazer mesmo, não fica enrolando. Igual eu falei para ela, eu não tinha conhecimento nem de Excel, nem de nada, então eu tive um pouco de dificuldade nesse processo de mexer na própria planilha, pelo fato de eu não conhecer. Mas ela mandou um videozinho muito simples, muito básico, peguei ligeirinho, consegui. Todas as vezes que eu precisei, ela foi muito rápida para responder. E, assim, eu já consegui ter uma clareza muito boa, e eu já sei já que o meu pessoal, ele está tirando muito da empresa, porque eu consegui fazer lá, ela falou para mim colocar, como ela não tinha me dado ainda a planilha pessoal, tá tudo numa só, né? Sim. Aí, ela pediu para mim colocar as minhas despesas pessoais, sempre que eu retirasse, como é aquela parte de baixo? Não operacional. E aí, eu já consigo ver que o problema está aí, muito grande nisso, porque a retirada está sendo muito grande. E, assim, o que eu não tinha clareza de nada, eu já estou tendo. Aí, eu estou muito ansiosa para mim chegar na parte da análise de dados. Para mim fazer isso que você falou agora, tentar entender para a gente começar a separar as coisas, que eu vejo assim que para mim vai ser, acho que, muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que com o apoio que você está dando para a gente, vai ser difícil, mas vai ser tranquilo, entendeu? Eu estou pensando desse jeito. Eu estou muito empolgada, eu só sei que eu estou muito empolgada, estou fazendo tudo direitinho. Legal, fico feliz. Você vai ser a primeira a fazer a individual, que você já está com a tua planilha pronta, então a gente Amanhã já vai pode ser fazer. o último dia que eu vou preencher, dia 31, né? Isso, aí dia 1º você já está com ela toda completa, e aí a gente já pode fazer individual e ali já começar a planejar o que você tem que fazer para frente. Já dá para começar. Beleza, então, tá marcado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta sobre a mentoria, sobre o que eu falei? Mona Lisa, eu queria saber dessa planilha. Você disponibilizou ela dentro de algum grupo? Não, eu vou disponibilizar para os selecionados. Ah, perfeito. Entendeu? Porque não, a planilha pura,
sem explicação, ela não vale de nada. Porque Uhum. você vai olhar para ela, você vai ver, o que é isso? Aí não funciona. Então, não adianta disponibilizar assim, sem uma explicação. Por isso, eu só vou disponibilizar para o grupo que ficar na mentoria. Quer falar, Cristiana? Sim, eu queria dizer que sobre essa planilha, a Mona Lisa me disponibilizou ela, e eu Naquela nossa última reunião, né? e aí eu não, como eu tive dificuldade de compreender ela, e a gente pensa, preciso falar com a Mona Lisa, fiz diferente do que fez a Damiana foi atrás, e perguntou, e falou, né? Eu não fiz isso, eu estou pagando o pato aqui, sabe, de não ter ido atrás. Agora eu tô querendo comer pedra aqui, né? Não, mas Vambora. agora vai ser diferente, porque a gente está fazendo um formato. Naquela nossa reunião, não ficou estabelecido nada, né? Então, acho que você pode ter ficado sem graça, é normal. Mas agora não, agora se você ficar dentro da mentoria, eu mesma vou perguntar. Até porque dentro daquela planilha tem muitos tipos de custos e tudo, e isso aí deu um nó na minha cabeça, né? É por isso que eu não disponibilizo sem explicação, senão não adianta. Isso aí. Alguém mais quer falar? Eu quero perguntar quando que você vai estar dando esse retorno para a gente de quem fica no grupo, quem não fica, que eu estou ansiosa para começar. Gente, eu só preciso que estejam preenchido o formulário. Eu vou esperar até dia 1º, tá? O preenchimento do formulário. Quem preencheu, preencheu. Quem não preencheu, não preencheu. E eu vou tirar dali os empresários. E aí, até dia 1º, no mais tardar, dia 1º, acho que é sexta-feira. Sexta, né? Não, é quinta-feira, né? E né, até o mais tardar, na segunda-feira, eu já começo a puxar vocês, a quem for selecionado para o grupo original. Para a gente começar no iniciozinho de junho, para vocês já começarem a usar a planilha desde o início. Igual a Damiana fez agora nesse mês, vocês façam em junho, que aí quando chegar final de junho, vocês já começam com a análise. Entendeu? Gente, aproveita, viu? Vocês aproveita que a minha, no meu caso, lá na minha empresa, que a gente mexe com serviços e peças. Com o auxílio da Mona Lisa, eu adaptei ela ao que é do meu dia a dia e ficou tranquilo. A intenção é essa, é adaptar para cada um de vocês, entendeu? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Mona Lisa, eu quero só te agradecer por essa iniciativa sua de estar proporcionando para a gente aí tanta informação bacana, porque eu já até tive a oportunidade de a gente conversar, que a gente é do mesmo GPS, né? E você falou uma coisa que é muito legal, que tem muita gente ensinando sem experiência nenhuma. Então, você entende o que pessoas supõem, você não aprende de fato o que funciona, onde estão os riscos maiores, e quando a gente trata de financeiro, o risco é muito grande, né? A gente tem que se proteger sempre desse risco. Então, assim, quero te agradecer por essa iniciativa, muito bacana, quero muito ser uma das escolhidas, e você está muito linda, então já vou puxar um saco aqui, tô brincando. Ai, obrigada, viu? Obrigada mesmo, o seu trabalho é mais do que necessário, é fundamental. Gente, eu quero dizer que aqui nós somos realmente aliados, tá? Da mesma maneira que eu vou agregar na vida de vocês, vocês vão agregar na minha. Aqui é uma troca, porque eu confesso para vocês que a insegurança bate quando você vai ali fazer alguma coisa nova. O conhecimento eu tenho, eu uso tudo ali, mas é diferente, é ali no presencial, é no tete-a-tete, eu não boto a minha cara para bater na internet. Eu abri o meu Instagram e coloquei até a minha história lá, vocês têm que ver como eu tremia para apertar o postar. Todo mundo vai saber da minha vida. Então, assim, eu tendo o apoio de vocês, eu estou conseguindo pegar essa barreira. E o que você falou, Monique, é muito importante. Quem entrou lá no meu Instagram e viu lá na minha história, eu comecei a estudar e a implantar isso tudo por causa de consultores
que tinham ali um dito conhecimento, mas nunca tiveram empresa. E quase mesmo me levaram à falência na área da tributação e em outras áreas lá do comercial também, eles quase me levaram à falência por dicas erradas, por falar que a gente tinha que fazer coisas que não deveríamos ter feito. Então, assim, eu não sou expert, não tenho faculdade. A única faculdade que eu tenho disso é a da vida. É a que eu vivi, é a minha experiência. E eu vou trazer para vocês toda a minha experiência e o que vocês quiserem, que eu não souber, com certeza eu vou correr atrás. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Eu amei essa conversa. Foi uma conversa, né? Amei essa conversa. E vamos ficar junto. Vamos trabalhar junto. Vamos crescer junto, porque a vitória de vocês vai ser a minha vitória. Tá bom? Um beijo para todos. E a gente se fala ainda, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.